Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante o seu programa Opinião, uma sexta-feira, 9 de junho de 2023, quando é assim, pós-feriado, parece segunda-feira, né? Parece um dia assim, porque ontem foi feriado, mas hoje é sexta, sextou, rapaz. E cá estamos a postos para mais um programa Opinião ao vivo. E mais uma vez a gente recebe aqui, não é, a presença do Coronel Assis, mais uma vez na condição de deputado federal, que vai estar aqui conosco à disposição, tanto da bancada como também de você, telespectador, caso tenha alguma pergunta, para você interagir com a gente, não é? Aí, 99932-2529. Coronel Assis, cadê o deputado Assis? Mostra ele aí, Boca. Aí, mostra de novo. Mostrou. Aí, ó, mostra de novo. Ele parece que tá fardado, né? Mas na verdade ele adotou Uma camisa, né? essa indumentária aí. Como a Bílio tem o seu baby look, né? Aeromodelito, né? Aeromodelito. Aí tem essa camisa aqui. Então tá, ó, Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Por que você fala sempre a mesma coisa? Eu tô decorando, rapaz. Tem 3 anos que você fala sempre a mesma coisa na abertura. Boa noite, mas boa noite mesmo, especialmente ao telespectador, razão maior do nosso programa. Tá quase decorado tudo. Tô quase decorando esse negócio aí. Mas é grande verdade, o Lorenberg ele não está exagerando não, porque é por isso e é por você que a gente está aqui há mais de 3 anos ao vivo. E é ao vivo, nego, olha só, tivemos pandemia, houve uma série de fatores que nos tirariam naturalmente da versão ao vivo. Mas não, a gente mesmo assim atravessou, graças a Deus, diríamos... ilesos, né? A gente teve algumas baixas, sim, infelizmente, mas no frigir dos ovos conseguimos estar aqui. O Opinião com mais de 3 anos ao vivo com você. Coronel Assis, muito bom tê-lo aqui, deputado. É bom recebê-lo mais uma vez, porque é uma forma que a gente usa para que o entrevistado, no caso de um político, um parlamentar, faça prestação de contas, não é? E aqui está o espaço, mais uma vez, para o senhor. E obrigado pela deferência de estar sempre a postos quando a gente chama. Não teve uma vez que Assis recusou o nosso convite. Um dia ele estava lá no Pará, acho que numa reunião lá. Foi, deputado, tem como vir aqui amanhã? Paulo, talvez eu consiga, se tiver voo, mas senão não vai ter como, né? Verdade. Ele viria mesmo aqui, rapaz. E a gente fica feliz por essa deferência. Obrigado. Olha só, tem tanta coisa em Brasília para a gente falar, rapaz, que eu nem sei por onde eu começo. Eu vou começar falando das CPIs e CPMIs. Eu quero um olhar para 8 de janeiro. Eu falo CPI porque lá em Brasília tem uma que está pegando fogo, rapaz. E a CPMI, que é no Congresso, que agora está também começando a pegar força. O telespectador, especialmente o eleitor de Mato Grosso, pode ter esperança nessa CPMI aí, porque apesar da presidência ser assim, né, e é do seu partido, o presidente Arthur Maia, mas a relatora é muito próxima ao Flávio Dino, não é? Aliás, a Elisiane, ela esteve na chapa com o Flávio Dino, um para o governo, outro para o Senado. Então, eles são muito próximos. Dá para ter esperança aí, uma espécie de confiança de que isso não terminará em pizza? Olha, eu acredito que a CPMI, assim como a CPI também, que é um instrumento da minoria, ela vem com uma proposta de trazer à tona, né, algumas verdades que ora se encontram aí meio que duvidosas, meio que nebulosas, né, a respeito do 8 de janeiro. Né? Nós aqui já exaurimos
né, a questão da nossa opinião, da opinião de todos nós aqui, né, da bancada, que eu posso dizer assim, que nós somos contra qualquer tipo, né, de atentado que venha atentar contra o Estado Democrático de Direito, contra quebradeiras, badernas, coisas desse tipo. A gente não é a favor, mas a gente também não é a favor de pessoas que possivelmente estariam infiltradas, de pessoas que pecaram, talvez aí pela omissão, né, pela ação, por saber de determinada situação, de ter informações, né, de inteligência que poderiam levar, né, a evitar todo esse balbúrdia, toda essa coisa que aconteceu lá. Então isso, a CPMI do 8 de janeiro, ela vem com essa pegada, vem com essa proposta de se trazer aí a verdade, de se descortinar algumas dúvidas que pairavam toda hora que aparecia um documento, ora oficial, ora oficioso, um relatório, uma coisa. Eu acredito que o debate, né, ele vai se acalorar, isso é fato, né, ele já está caminhando para esse tipo de situação dentro lá. Eu não estou na CPMI do 8 de janeiro, sou integrante da CPI do MST, né, inclusive acredito que um dos únicos aqui dentro do Estado, né, que está lá na CPI do MST, e a gente vai estar acompanhando isso, mas eu estive na abertura junto com o deputado Abílio, vejo o deputado Amália também, outros deputados aqui do Estado acompanhando essa CPMI, e a gente quer justamente que a sociedade brasileira ela retire as suas dúvidas que ocorreram em relação àquele fato ocorrido lá em Brasília, né? Que eu acredito que esse instrumento ele deve servir para isso. E claro, né, houve toda uma movimentação por parte do governo, e isso é legítimo dentro ali do Estado Democrático de Direito, em que nós vivemos ainda, né, no sentido de se ter ali membros a mais dentro dessa CPMI, de se ter ali alguém numa posição de destaque, né, com uma relatoria que é feita aí por uma senadora que é governista, né, mas acreditamos que temos aí bons membros também dentro do bojo ali dos parlamentares que compõem a CPMI, e que com certeza torcemos para que o trabalho se desenvolva da melhor forma possível e que possamos chegar a uma verdade, e essa verdade ser mostrada ao povo, que eu acho que é isso que mais interessa para nós hoje. Eu volto a reforçar que nós todos aqui, a gente repudia tudo que houve naquele episódio lamentável do dia 8 de janeiro. Aquilo foi algo terrível, não há qualquer chance de a gente passar pano, ou seja quem for que compôs aquele ato lamentável, vergonhoso. Nós, cidadãos e jornalistas aqui, nós e somos do Programa Opinião e do Grupo Gazeta, inclusive, a gente repudia, a gente condena aqueles atos. No mesmo passo, aí eu vou falar por mim, Paulo, eu defendo, mas muito mesmo, que essa CPI, essa CPMI, vá até as últimas consequências. É isso mesmo. Aí eu não entendo porque o governo andou, num primeiro momento, a favor, depois foi contra, depois fez todo um movimento, né? Todo um engendramento de coisas, contorcionismo para tentar evitar. Ter a maioria ali. Né? E aí não se entende por isso, não. Não sei por que se confiscou as imagens. Tem uma série de fatores que eu, assim como diz o deputado Assis, eu defendo que essas coisas sejam dirimidas, essas dúvidas sejam dirimidas, doa quem doer, ao longo do curso da CPMI. E assim, Paulo, eu também gostaria de chamar a atenção no seguinte sentido, né? Nós temos ali pessoas, né, que sofreram consequências jurídicas a respeito do que aconteceu no 8 de janeiro. Né? Então, que essas consequências sejam individualizadas. Eu não posso, né, de maneira alguma, né, e a CPMI também vem com esse papel de se mostrar a verdade, de se ter uma pessoa que promoveu, né, uma depredação, né, ter uma outra que estava na frente de um quartel e não participou disso, sofrer a mesma situação jurídica, penal, dessa pessoa aqui. Não, vamos individualizar, nós não podemos trazer uma condenação abaciada, né, pegar todo mundo e botar dentro de um lote, né. Então isso acho que também é um dos papéis, né, dessa CPMI, a gente torce para que isso aconteça.
né? Porque realmente a gente está ali, professor Lorival, e a gente vê que existem muitas pessoas afetadas por tudo isso que aconteceu, né? Eu tive um dia lá onde uma moça me procurou ali na entrada da comissão de segurança pública e falou que tinha um parente lá, não me lembro se era o pai ou alguém próximo a ela, que tinha câncer de próstata, estava com a próstata inchada, não conseguia fazer necessidade fisiológica, urinar, não conseguia. Né? E essa pessoa já tinha uma idade de mais de 60 anos e estava preso na Papuda. Né? Então a gente vê aí algumas situações muito ambíguas, né? O André do Rap, que está solto, que foi solto, né? E você vê um senhor de 60 anos que sofre, né, de uma doença, que é uma doença grave, que é um câncer de próstata, né, sendo ali mantido dentro de uma penitenciária. Então isso acho que também vai servir para que a gente possa estar mostrando isso ao público, né, à sociedade brasileira. Eu acho que é importante. Brasil doido esse, né? Um cara que tem 400 anos de cadeia, condenado a mais de 400 anos, agora virá consultor político. Consultor político. Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro. Já tem clientes, inclusive. Ano eleitoral 2024 está chegando aí, já tem uns clientes aí, ó. O Cabral sabe, tá caído da mesa, vamos contratá-lo lá. É um tapa na cara da... Professor, ele falou Lorival, mas é Lorenberg. Lorenberg, né? Me perdoe, professor. Ele falou Lorival. Lorival, por favor, então faça voado aqui, Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas alegria mesmo. O senhor sabe do respeito, da admiração que todos nós, do Grupo Gazeta e do programa Opinião, temos pelo senhor, pela carreira brilhante que o senhor teve na carreira militar e agora como deputado. E eu vou aproveitar, eu tenho 4 temas aqui, deputado, que eu gostaria muito de ouvi-lo, muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. Sim. E a primeira delas é exatamente o trecho de uma fala do senhor, que eu encontrei no Midiajur, no dia 9 de junho, agora, deste mês. O senhor chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, estamos no 5º mês de 2023. Até agora, o governo federal não apresentou nenhum plano político para a segurança pública. Enquanto isso, o Brasil vive uma escalada da violência, um verdadeiro bombardeio um verdadeiro abandono das fronteiras e total negligência ao crime organizado e ao combate às armas ilegais nas mãos dos bandidos. Fecham aspas. E eu tenho aqui, como eu falei antes, mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. São 2 pontos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, deputado. O senhor está dizendo aqui que o Brasil vive uma escalada da violência e total negligência ao crime organizado. E aí a minha pergunta, na verdade, um pedido de reflexão, essa violência e essa negligência, tudo isso aconteceu agora ou já vem de outros governos? Em especial, por exemplo, que eu gostaria de uma reflexão do senhor, nos últimos 4 anos. Esse é o primeiro pedido de reflexão. O segundo pedido, deputado, alguém que pudesse ler aqui esse trecho vai deduzir que há aqui uma crítica muito forte com relação às polícias de cada um dos estados. Até porque a Constituição Federal, no seu artigo 144, parágrafo 5º, que o senhor conhece tão bem, e no caso da Constituição do Estado de Mato Grosso é o artigo 81, diz que cabe à Polícia Militar o policiamento excessivo e a garantia da ordem pública. E aí eu vou acrescentar mais um outro item. A Lei Complementar número 69, artigo 8º, parágrafo 2º, diz: caso a polícia dos estados não tenha capacidade, não tenha condições de manter a ordem, ela peça ajuda ao governo federal, portanto, às Forças Armadas. Só nesse caso, quando não há um pedido por parte da polícia de cada um dos estados, não há uma interferência do governo federal, portanto, não há interferência das próprias Forças Armadas. E eu gostaria muito de ouvi-lo. Há também aqui uma crítica com relação à polícia de cada um dos estados, uma forte crítica.
Ou não? Não, senhor. Vamos começar do final para o início, né? Na verdade, não. Na verdade, as polícias estaduais, né, as forças de segurança estaduais, elas fazem quase que o impossível, né? Eu entendo, né, que elas têm as suas limitações, as suas atribuições constitucionais, mas elas ultrapassam essas atribuições. Vamos falar da Polícia Militar, né? A Polícia Militar do Mato Grosso, a polícia em qual eu servi durante quase 30 anos da minha vida, né? A Polícia Militar, ela, além de fazer, né, o policiamento ostensivo, preventivo fardado e garantia da ordem pública dentro do estado do Mato Grosso, nós temos projetos sociais, nós temos Patrulha Maria da Penha, que cuida das mulheres que são vítimas de violência doméstica, nós temos escolas militares. Nossa, nós temos um leque gigantesco de atuação social dessa instituição de segurança dentro da sociedade. E isso contribui também com a questão da violência, com a questão da formação desse cidadão. Isso é muito importante, né? Eu acho que as polícias, né, em todo o estado brasileiro, eles fazem um trabalho hercúleo, né? Tem pessoas que falam assim, mas está enxugando gelo. Mas se não tivéssemos as instituições policiais enxugando gelo, nós estaríamos mergulhados no mar de lama, né? Então, assim, isso é um ponto, né? Eu acredito que quando a gente fala da questão de que estamos hoje já no mês 6 do corrente ano e nós não temos nada relativo à questão, né, de um plano nacional de segurança pública, onde nós tenhamos aí eixos temáticos, né, voltados, né, ao combate ao crime organizado, por exemplo, isso é uma grande verdade, né? Nós tivemos agora, acho que foi uns 4 meses atrás, o lançamento do Pronace 2. No Pronace 2 existem vários eixos, mas nenhum eixo que fale sobre valorização policial, sobre combate, né, sobre prevenção, combate e tratamento na questão de drogas e dependentes químicos, e também não tem nenhum eixo falando sobre fronteiras, não tem nenhum, que poderia estar contemplado aqui na questão do combate às drogas, não tem nenhum eixo falando sobre combate efetivo à questão das organizações criminosas. As organizações criminosas começaram agora? Não começaram agora, né? Nós temos organizações criminosas no Brasil há muito tempo, né? Só que, com certeza, nessa atual gestão do governo federal, nós não conseguimos enxergar um plano que a gente conseguia enxergar na outra gestão. Na outra gestão nós tínhamos o programa Vigia, por exemplo, que tomava conta da parte das fronteiras. E nós tivemos apreensões recordes de drogas em toda a fronteira brasileira, né? Era um bom programa? Eu diria que era um programa regular, porque eu entendo que para você trabalhar policiamento de fronteira, por exemplo, eu não posso só pagar diária e mandar esse policial para a fronteira para fazer policiamento, né? Eu acho que tem que existir mais alguns elementos aí, mas e isso deu resultado, né? Embora eu ache que foi um programa regular, né, mas foi um programa que deu muito resultado. Houveram muitas apreensões de drogas e um combate ao tráfico de drogas muito efetivo nas fronteiras. Com a ascensão da atual gestão, nós não tivemos encerramento desse programa e o pessoal começou, e nós tivemos aí a diminuição da apreensão do número de drogas. Só para o senhor ter uma ideia, se nós pegarmos os 4 anos da gestão anterior e compararmos, né, pegamos o início da gestão, com esse início de gestão agora, os índices criminais aumentaram, né? Nós temos aí um índice criminal do homicídio, do roubo, do furto, muito acima do que tínhamos lá, né? E isso, como que eu posso dizer para o senhor, isso tem uma influência dentro da questão da segurança no Brasil todo, né? E claro que, quando a gente diz que nós não temos nada efetivo, é justamente por isso, porque parece-me que a atual gestão, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública se preocupa muito mais em querer restringir cada vez mais, né, estrangular um setor, né, que é o setor das armas no Brasil,
do que tentar formar aí, estabelecer um plano nacional de combate a armas ilegais, de apreensão a armas ilegais, de combate à fronteira, de, como eu disse, né, de combate ao tráfico de drogas, de combate às organizações criminosas, não só atacando a estrutura deles, né, mas atacando também a estrutura financeira, né, através de um preparo da nossa polícia judiciária, no sentido de recuperar esses ativos, sequestrar ali, né, os bens, os valores e movimentarem para o Estado, porque a gente possa investir em segurança, investir em saúde, investir em educação. Isso não vejo, não consigo enxergar. Então, deputado, me permita Sim, senhor. provocar o senhor ainda mais, Vamos porque embora. a experiência que o senhor tem na área é muito grande. Se eu tenho um aumento da violência, isso significa que a culpa é do governo federal e não é a culpa da polícia estadual. É isso que o senhor está dizendo? Não, na então, o que verdade, diz a Constituição? A responsabilidade da ordem pública, da garantia da ordem pública é da polícia do Estado e não da polícia federal e não das Forças Armadas, mas da polícia do Estado. O Estado não tem nada a ver. Um minuto. Um minuto, tá igual aqueles programas rapidinho. Um minuto. Não, na verdade, o que acontece? É tudo um conjunto. Né? Agora, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, cabe estabelecer programas de governo. Né? Por exemplo, nós tínhamos no passado um programa que tratava sobre segurança, um Programa Nacional de Segurança de Fronteiras, que trazia para o Estado e fazia ali um programa estadual de segurança de fronteira. Fronteira não é atribuição da Polícia Militar, da Polícia Estadual, é da Polícia Federal, mas através de um convênio e através dessa política nacional que é consonância com a política estadual, nós temos o GEFRON na fronteira, que faz um belíssimo trabalho e leva a ordem à fronteira. Então, é todo um conjunto, não tem como nós ficarmos nos pautando somente na atribuição constitucional, porque se for isso, né, nós vamos fazer só, como o cara falou, né? Se o cara só vai fazer o que está na lei. Se fizer só o que está na lei, meu amigo, vai ficar complicado para nós avançarmos, né, dentro dessa política social, dentro dessa temática, que é um grande conjunto aí para atuar na segurança. Muito bem, olha só, intervalo comercial, a gente volta num instante só. Estamos entrevistando hoje aqui o deputado Coronel Assis, que se mantém aqui nessa mesma bancada. Já já a gente retoma aqui o bate-papo, um instante só. Então tá, cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião desta segunda-feira. Ó, tem informação que eu vi esses dias aí que essa semana a temperatura vai cair aqui em Cuiabá. 9 graus, hein? Que vai cair hoje, começa hoje, amanhã vai ter mais acentuado, aí na quarta-feira mais ainda, e quinta-feira ainda mais ainda, vai chegar a 10 graus aí de queda. Isso pro cuiabano é terrível, Nossa, né? tá louco. Ô Lorenberg, hoje é dia dos namorados, rapaz. E eu vou, antes de chamar o Gazeta Digital aqui, que eu tenho que trazer as notícias do Gazeta, pedir aqui pro caríssimo Assis, capricha, viu, Coronel Assis? Que hoje é dia dos namorados. A Gleidiane está lá assistindo. É verdade. A caríssima Gleidiane, que é a sua esposa. E hoje é dia dos namorados, né? E já que não teve presente, não teve buquê, não teve aquele presente de antigamente, vamos pelo menos caprichar aqui numa mensagem de coração para coração, ou não? Verdade, né? Tem que caprichar aí, porque realmente é uma data especial, né? Então, com certeza aí, feliz Dia dos Namorados, meu bem. Estamos, com certeza aí, mais juntos do que nunca. A caríssima Gleidiane, você viu? Meu bem. Então tá, Gleidiane, a você e as demais namoradas, esposas, eternas namoradas e namorados, quer mandar para alguém, um recado para alguém, Lorenberg? Nesse sentido, não? Lorenberg manda. Ele é tímido, né? Então tá. Então aos namorados, parabéns pelo dia, né? Que o amor de verdade vença, né? Que estão dizendo que um tal do amor venceu aí, mas esse aí é fake, né? Mas o amor, que o amor é esse que sai do coração, sem maldade, com pureza, com respeito, com verdade, que esse prevaleça, né? Parabéns aos namorados e namorados de sempre. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br.
O negócio é o seguinte, rapaz, o Wilson Santos, deputado, o Wilson Santos, do PSD, ele chamou o governador Mauro Mendes, do União Brasil, de mentiroso, ao criticar o projeto de lei que busca proibir o transporte de pescado por 5 anos em Mato Grosso. Durante a entrevista ao Jornal da Cultura FM, que é a 90.7, o parlamentar afirmou que o Poder Executivo alega ter consultado os impactos que a proposta poderia causar aos pescadores. No entanto, segundo ele, o governo se baseia em uma pesquisa realizada pela própria Assembleia Legislativa em 2021, que ouviu apenas 71 pescadores, aliás, 78 pescadores. Abre aspas. O Estado, infelizmente, mentiu. Mato Grosso tem 10 mil pescadores profissionais e apenas 78 foram ouvidos no estudo feito pela Assembleia Legislativa. Querem fazer uma lei estadual que seja válida para todos os rios do Estado, ouvindo só os ribeirinhos de uma bacia, fecha aspas, disse na quarta-feira o deputado Wilson Santos. Pois é, o Dia dos Namorados, que nós estávamos falando aqui agora há pouco, né? O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil em 12 de junho. Com a proximidade da data, né? Que na verdade já é hoje, que este ano está caindo aí nessa segunda-feira, muitos casais comprarão presentes ou procurarão aí uma programação especial. Para evitar problemas, o PROCON do Estado, vinculado à Secretaria de Assistência à Cidadania, a CETASC, salienta alguns direitos dos consumidores e cuidados que devem ser observados na hora das compras. A secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, a Gisela Simona, ela lembra que o momento econômico inspira cuidados, pois muitas pessoas estão endividadas e com dificuldades de manter suas contas em dia. Abre aspas para Gisela. Por isso, por mais que a data seja especial, a primeira coisa a fazer é analisar o orçamento e verificar o quanto se pode gastar para evitar compras por impulso que podem impactar o orçamento nos meses seguintes, alertou a Gisela. Se for assim, ninguém vai comprar nada, bicho, porque tá todo mundo enforcado aí, todo mundo devendo, né? Dificuldades. Vai chegar lá, eu brinquei aqui com o Coronel assim, mas assim, é verdade, rapaz, hoje em dia, assim, não tá mais aquela coisa assim, eu te dou meu amor, meu bem, o iPhone que você queria, o iPhone 14. iPhone, meu Deus. O iPhone 14 que tá R$12 mil, pichinchando, você terá não, nego, porque hoje em dia tá muito difícil, né, o povo tá meio assim. Então, segundo o estudo que saiu hoje aí, falaram que em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um grande esvaziamento das poupanças no Brasil. Né? As pessoas estão tirando o seu dinheiro da poupança ali e, segundo alguns especialistas, até para quitar contas, pagar coisas aí usando as suas reservas, né? Realmente o pessoal o nível de endividamento aumentou. O cara está se livrando, tentando se livrar aí das despesas aí das. Vou pedir para o Lorenberg, meu parceiro de bancada, abrir o bloco de perguntas. Como você viu, estamos entrevistando nesta noite aqui o deputado Coronel Assis. Por favor. Deputado, tem um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-lo também, é a respeito do projeto de lei complementar número 93 deste ano, que fala exatamente do arcabouço fiscal, que a Câmara Federal aprovou com 372 votos contra 108. E entre esses 372 votos tem o voto do senhor. Claro. O senhor votou favoravelmente ao arcabouço fiscal. E aí vem a minha pergunta, que de novo é uma reflexão que eu peço ao senhor. O que levou, quais foram as razões, os motivos que o levaram a votar favoravelmente a um projeto que vem do governo? Se bem
emendas aqui, emendas ali, mas veio o projeto originário do governo. Houve alguma decisão do partido ou não? Foi uma decisão do senhor mesmo? Na verdade... Aliás, muito polêmico esse arcabouço, essa matéria aí. Eu, particularmente, tenho uma porrada de críticas a respeito, mas o Assis, não foi só ele aqui da bancada que votou a favor? Foi quem mais? Não, o Fábio Garcia, do próprio partido dele, também votou a E favor. os outros dois que são Votou da base. contra o Abílio, a Amália e Zé Medeiros. E eu o Zé estava contando no relógio aqui para o senhor estar aqui, para eu perguntar isso, mas Sim. o arcabouço, esse monstro que Na foi vendido... Na verdade, o que acontece, pessoal? O texto original que veio lá do governo era um projeto muito ruim, né? Era um convite à gastança, isso é fato. Né? E quando o Cajado, que foi o deputado do PP, que assumiu a relatoria, ele mudou quase que todo esse projeto, no sentido de colocar ali mecanismos, né, de controles, gatilhos ali que possam dar controle na questão da questão fiscal do Brasil. Porque do jeito que estava, sem nada, porque mas o teto de gasto, a partir do momento que aprovaram a PEC fura-teto no início deste ano, na antiga legislatura, morreu, teoricamente, não existe. Né? Então, a partir desse momento, né, ele foi mudado esse projeto, houve contribuições de todos os partidos, as siglas partidárias ali, através de suas lideranças, contribuíram para que esse texto fosse mudado, fosse ali colocado regras ali no sentido de que, se não houver, né, o cumprimento desses gatilhos, dessas metas fiscais, né, existirá uma responsabilização por parte aí do gestor público. A partir daí, né, houve, né, uma divergência, né, em todos os blocos ali, né, partidários ali dentro da casa, tanto na direita quanto na esquerda. Porque existiam aliados históricos do PT, como a Rede, como o PSOL, como o Rede, PSOL e mais um outro lá também, que são aliados históricos do PT, que queriam aquele texto da gastança, né, o texto que era muito mais permissivo a gastos públicos, enquanto que outros acharam que esse aqui atendia. Só que aí muitos da direita também acharam que esse texto, né, ele poderia ter um pouco mais de aperto, um pouco mais ali de arroxo, né, então queriam mais restrições. Então isso é natural dentro da questão da construção política. Né? Foi o mais restritivo? Não, mas foi um que traz restrições, né, diferente do que não tinha nada, nós não temos regra nenhuma. Mas né? Aí nós íamos ser comandados fiscalmente por MPs e por decretos. E isso é muito ruim, porque aí você não tem controle, você não tem como responsabilizar. Agora não, agora nós temos como responsabilizar o gestor público, isso é fato. Mesmo com esse texto aprovado, na forma que foi aprovado, ainda não é um convite aberto assim para o governo taxar mais o povo, criar mais impostos? Não, porque toda taxação que for ser feita, ela vai ter que passar no Congresso. Mas sempre foi assim. Vai ter que passar no Congresso. Sempre Ou seja, né, e já existe um movimento muito forte lá dentro do Congresso, partindo do presidente Lira e das lideranças, das bancadas, dos blocos, para que não se tenha taxação em cima do povo. Pelo amor de Deus, não dá, né? Aí ninguém vai aprovar isso não. Eu concordo com o Lorenberg, sempre foi assim. O que eu observo, eu tento forçar um pouco a barra aqui na minha observação, que o cenário hoje no Congresso está um pouquinho diferente, com o governo tendo minoria na Câmara, ali no Senado até ainda tem aí uma pequena maioria nas suas articulações, mas o cenário é um pouco diferente. Mas sempre foi assim, a última palavra foi o Congresso que dava, né? Sim, com certeza. E eu fico preocupado com isso, rapaz. Estão falando aí de um monte de coisa, o Haddad não para de pensar. Agora até o Pix parece que estão querendo... houve uma polêmica aí agora, né? Saiu na internet, eu não conseguimos checar ainda isso a fundo aqui, mas de taxação das compras feitas naqueles sites chineses, né? Shein e tal, aquelas coisas lá. Shopee. Parece que teve uma situação dessa. Né? Infelizmente... Mas recuou um pouquinho. Infelizmente, aumentar imposto não é o caminho, né? A gente sabe que, né, esse governo, ele tem uma tendência mais, né, para a esquerda ali no sentido de ter um aparelho estatal maior, mais robusto, tanto é que tentaram passar agora a MP dos ministérios, né, e
a maioria dos parlamentares daqui do nosso estado, todo mundo foi contra. É. Né? E isso, acredito que, mais uma vez, trazendo essa divergência que existe ali. Né? Então, o governo hoje ele não tem uma base solidificada dentro da Câmara. Né? Então, ele vai tentar ali, a todo instante, ali, tentar construir de uma maneira que ele possa aí, levar a efeito seus projetos. Deputado, eu estou preocupado com as consequências, se aprovado, se o Supremo Tribunal Federal bater o martelo, sobre o marco temporal, rapaz, porque a Câmara já deu seu posicionamento, mas ainda assim está em trâmite lá, está em tramitação pelo Supremo. E agora está no Senado, né? E agora para o Senado. Eu queria que o senhor desse você compartilha dessa preocupação aí? Olha, na verdade, desde quando eu via os representantes dos povos indígenas ali, né, fazendo reunião com a presidente do STF, falando das suas demandas e tal, isso acendeu um alerta ali dentro da casa. Né? Então, eu fiz a propositura através da comissão da nossa Comissão de Agricultura, no sentido de promovermos uma audiência pública para discutir esse assunto. Então, trouxemos aí vários representantes do governo, representantes da sociedade civil organizada, representantes dos produtores, no sentido de debater e trazer esse assunto novamente à baila ali dentro do Congresso. Lembrando que essa PL, né, que foi uma PL que originou-se lá atrás com o saudoso deputado federal Homero Pereira do nosso estado, cerca de 16 anos atrás aproximadamente, né, ela tramitava ali na casa e o deputado Zé Trovão de imediato fez um requerimento de urgência, conseguimos as assinaturas, né, a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, através do Pedro Lupion e toda a diretoria da FPA, também se movimentou no intuito, né, de promover que o presidente Lira botasse em pauta essa votação. Ela foi à votação e, graças, né, a Deus e à vontade, né, popular, houve ali, né, essa chancela de se aprovar a PL que fala do marco temporal. E isso foi uma grande vitória. É uma grande vitória porque, assim, traz o quê? Segurança jurídica no campo. Né? Eu não posso, de maneira alguma, ter uma terra ali que está numa família ou num grupo de pessoas ali, há gerações, né? 2, 3, 4 gerações, 5 gerações, a partir do momento ir lá encontrar um artefato ali, daqui a pouco, e fazer um estudo antropológico, falar, não, aqui agora vai ser demarcado. Isso tem um impacto muito danoso dentro da parte do agronegócio brasileiro, dentro da segurança jurídica no campo, dentro da paz no campo. Né? E isso passou no Congresso, né? Passou na Câmara, está agora lá no Senado Federal e houve essa tentativa de se colocar em pauta novamente lá no STF para julgamento. O ministro André Mendonça pediu vistas, né? Então ele tem 90 dias aí para apresentar o seu voto. Né? Então, eu acredito que esse período, né, eu acredito que nós, população, né, brasileira, população mato-grossense, tem que falar com os nossos senadores para que eles façam e promovam, né, junto ao presidente Pacheco, para que ele paute, né, essa PL que está lá para que ela entre em votação. Né? Eu acredito que a gente consegue, sim, votos no Senado também para aprovação. Tomara, assim como houve na Câmara, né? O Lorenberg, tem uma curtinha? Não, vamos deixar para a próxima. Vamos deixar porque eu vou entrar na mesma seara. Eu quero fazer uma correção aqui, né? Lembra que eu abri o programa falando que, poxa, ontem foi feriado, está com cara de segunda-feira. No meu subconsciente já era segunda-feira, por isso que eu falei da questão do Dia dos Namorados. Para você que está assistindo, não me chamar de louco. O Paulo Coelho tá doido. Eu ia o falar Lorenberg isso. Tá aqui rindo para minha cara. Eu ia falar no nada. intervalo. Por que não fala para mim? Falei, será que que talvez ia ser gravado o programa também para segunda-feira. Desculpa, o Boca tá lá rindo lá, com a boca aberta dele lá e não fala nada, né? E nem a Marcela. Fala para mim. Né? Deixa ele sozinho lá, né? Mas se bem que todo dia é dia do amor, né? Dia de celebrar o amor. Com certeza. Mas foi um erro da minha parte, eu não tenho compromisso com erro. E não é hoje o Dia dos Namorados, pelo menos no Brasil, né? Mas de forma que você que está aí assistindo ao programa pode ainda pensar em comprar o iPhone da sua namorada ou algo do tipo, né? Não deixe passar em branco para o próximo dia 12, que vai ser segunda-feira. Desculpa aí pela minha falha. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta num instante só.
Cá estamos de volta com o programa Opinião ao vivo e tem um recado para você aqui, rapaz. Depois do acesso inédito, as Tigresas jogam para ir à final do Campeonato Brasileiro. As nossas meninas venceram em Caxias do Sul e agora recebem o Juventude para continuar fazendo história. É neste domingo, às 10 horas da manhã, na Arena Pantanal, com entrada franca. E o apoio da nossa torcida continua sendo fundamental. Misto e Juventude é decisão, é jogão. E lugar de mistense é na Arena. Domingo, 10 horas da manhã, Arena Pantanal, com portões abertos. Vamos juntos para mais uma conquista inédita. Não vai perder, né? Ó lá, elas batem um bolão, já mostraram a que vieram, já conquistaram acesso, mas ainda não é o suficiente. Agora queremos o título. Para chegar no título temos que avançar de fase. E esse avanço de fase se dará agora no domingo com o apoio da torcida mistense. Nós estaremos lá dando mais uma vez força às meninas, às nossas tigresas que estão fazendo bonito. Cá voltemos para a entrevista de hoje. O Lorenberg prometeu uma pergunta longa. Na verdade, ele prometeu abrir o bloco com uma pergunta ainda sobre a questão que a gente está discutindo no bloco anterior. Por favor, professor. Mais um pedido de reflexão, deputado. Veja, eu tenho ouvido, lido muitos especialistas na área e a tendência da maioria das pessoas que eu tenho ouvido, que eu tenho conversado inclusive, diz que o marco temporal, que o projeto marco temporal agride de morte o artigo 231 da Constituição Federal. E é nesse ponto que eu gostaria de uma reflexão do senhor. O senhor não acha que agride, sobretudo quando esse mesmo artigo da Constituição diz que os povos indígenas têm o direito originário. Direito originário me remete a antes da formação do Estado brasileiro. E não agora, mas antes da formação do Estado brasileiro. Sem falar de um outro momento em que muitas tribos indígenas foram expulsos da sua terra. Expulsos mesmo, literalmente expulsos. Tem inclusive briga na justiça para que eles voltem, retornem às terras que eles foram expulsos. Aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor desses dois pontos que eu estou realçando. O senhor considera constitucional ou não constitucional? Eu considero constitucional, professor, mesmo porque todo o projeto de lei ele passou pela CCJ da Câmara, né? E na CCJ da Câmara a obrigação é verificar a questão da constitucionalidade, né, desses projetos. O projeto ele passou, foi aprovado, né, por unanimidade lá, com acho que poucos votos contrários. E, na verdade, eu vou mais além. Eu acredito que, na verdade, segundo tudo que discutimos lá, tudo que foi falado, esse projeto de lei, ele vem justamente para pacificar essa questão dentro do Brasil, porque nós temos o marco temporal que é a Constituição de 88. Né? Se a gente for pensar em povos originários em Brasil, realmente, então nós vamos ter que parar o Brasil, né, e sair todo mundo e deixar com os índios. Eu acho que não é bem por aí. Por isso que nós temos o marco temporal que faz como a questão limítrofe de tempo a Constituição de 1988. Né? Então, aqueles povos originários que já estavam, né, dentro das suas terras nesse período, eles têm o direito de permanecer, com certeza, e isso está sendo assegurado. Agora, o que nós não podemos conceber, né, é uma demarcação a iuris, né, como estava se querendo se fazer dentro do país, de maneira que causava aí todo um furor dentro de um setor. Só para o senhor ter uma ideia, existe uma reserva, né, lá depois de Colniza, ali na região chamada Reserva do Rio Pardo. Lá, essa reserva ela já está demarcada, ela tem 119 mil hectares,
né, de área preservada, de áreas que são para os indígenas. Dizem que tem 2 indígenas lá, 2. Não estamos falando pelo número, né, porque se é direito, tem que ser entregue. Eu acho que isso é fato. Mas parece-me que querem redemarcar isso aí, professor, saindo de 119 para 429 mil hectares. Né? Então, nós teremos dentro dessa área que será demarcada inúmeras propriedades, né? Propriedades de pequenos, médios produtores que criam suas vacas, criam vaca de leite, criam vaca de corte, né? Tem suas roças, tem a sua vida ali, praticamente 30, 40 anos. Né? Então, todas essas pessoas serão afetadas. Isso é muito ruim, né, para o Estado brasileiro. Né? Então, assim, esse projeto ele vem justamente para que a gente possa pacificar isso. Eu não posso, por exemplo, ter ali na região da Fortuna, na fronteira, não sei se você conhece, entrando ali pela MT 265, né, lá tem um pelotão do Exército Brasileiro chamado Fortuna, que é uma comunidadezinha que se formou em volta de um pelotão do Exército, onde criaram-se, né, uma etnia chamada, um povo indígena chamado Chiquitanos, né, e querem demarcar uma gigantesca área ali, que está também na mão de proprietários há gerações, né, e são propriedades produtivas, né, são pessoas que criam gado, pessoas que trabalham, que labutam, né, então eu não posso de maneira alguma inventar um laudo antropológico, de maneira alguma. Eu acho que o projeto ele vem justamente para colocar, né, solidificar essa questão do marco temporal que já devia ter sido feito pelo Congresso Nacional, isso lá atrás, porque a Constituição fala uma coisa e devia ser regulamentado pelo Congresso, mas demorou-se todo esse tempo, né, e isso se aflorou agora com essa situação. E só para o senhor ter uma ideia, lembra quando eu disse no início da nossa conversa aqui que houve uma procura por parte de alguns né, povos indígenas à ministra Rosa Weber, e houve uma reunião, houve uma fala com ela, uma audiência, e isso está público, né, acho que no Jornal da Jovem Pan tem isso aí. E aí as reivindicações que tinham para a ministra era avanço, né, sobre a mata, aumento de garimpo ilegal, sucateamento da FUNAI e acho que falta de assistência ao índio, mas nenhuma dessas exigências tinha aumento de área demarcada de terra, não tinha. Ou seja, isso aqui se resolve com políticas públicas. Se estão invadindo a floresta, se estão desmatando a floresta, vamos fiscalizar, vamos prender esse povo. Se estão tendo garimpo ilegal, vamos prender esse camarada, vamos fiscalizar. Se a FUNAI está sucateada, vamos implementar, vamos melhorar a FUNAI. Se está ruim a saúde indígena, vamos trabalhar pela saúde indígena. Mas se nós aumentarmos os hectares, né, de reservas indígenas, vai diminuir esse problema? Eu acho que não, porque vai ter mais área e você não vai ter nem como fiscalizar. Verdade, concordo plenamente com o que o senhor acabou de colocar aí, né? Bora ver o que vai ser o desfecho disso tudo aí. Eu estou ansioso para ver. Tomara que tenhamos aí um bom termo. Deputado, para que o senhor possa se posicionar a respeito, eu vou abordar um assunto que não é muito legal, mas a gente é jornalista, a gente precisa de falar sobre tudo, não é? E aqui eu quero abrir a oportunidade para o senhor falar sobre aquela matéria que saiu no jornal O Globo, lá que, de alguns dias atrás aí, dando conta de que o Coronel Assis recebeu dinheiro de pessoas que respondem crime ambiental. Exatamente. Eu queria que você se posicionasse a respeito. Então, justamente, eu fiquei muito surpreso quando eu recebi o e-mail lá do jornalista do Globo, né, lá no gabinete em Brasília, né, dando conta desse tipo de situação. Primeiro porque, Paulo, professor, as doações de campanha, né, e doações pequenas, que foram 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei, não me recordo, foram de 2 pessoas que doaram para a campanha dentro do que rege a legislação eleitoral. E essas contas de campanha passaram por uma aprovação do nosso TRE e foram aprovadas, né? Então elas cumpriram com o que rege a lei eleitoral. Só que o que me causou estranheza foi que quando saiu a lista dos deputados federais que iam compor a CPI do MST, nós tínhamos ali 10 pessoas que fizeram um levantamento da sua vida e tentando com isso mostrar esse tipo de situação. E no meu caso foram essas 2 situações. E tiveram outros parlamentares, inclusive um parlamentar que é da base do governo,
né? Mas assim, eu, longe de mim, eu não quero aqui de maneira alguma acusar, apontar o dedo ou fazer qualquer tipo de coisa, de maneira alguma. Mas assim, o que eu penso que se essa fonte, né, que entregou isso para esse veículo jornalístico teve a intenção, né, de tentar me coagir, me constranger, me ameaçar ou de qualquer forma tentar desqualificar o meu discurso, né, o que eu represento dentro dessa CPI do MST, eu acho que caiu do cavalo. Primeiro, que eu não sou filho de pai assustado, né? Eu tenho uma carreira de quase 30 anos dentro da Polícia Militar, vivo do meu salário, minha casa é financiada, né? Tenho um carro que é quitado aí, porque minha esposa recebeu uma herancinha lá, né, do avô dela, que tinha uma terrinha lá, e assim, não tenho medo de nada, né? Meu sigilo está aí, quem quiser olhar, pode olhar, nunca fiz nada de errado em relação a isso, e estou pronto para manter o meu posicionamento em relação a isso. Invasão de terra é crime. Por mais que tentem romantizar isso, invasão de terra é crime. No Brasil está capitulado lá no Código Penal como esbulho possessório. Então, se tentaram fazer isso, longe de mim, não quero ser leviano, mas se for isso, caiu do cavalo, não sou filho de pai assustado. Verdade. E o negócio é que essa CPMI... Eu sou daqueles que defende que esse negócio de invasão de terra tem que ser tornado crime, tem que ser quadrilha, tem que ser chamado de quadrilha sem pudor, né? Sem que tenha que incorrer contra isso, né? Se você chamar uma organização criminosa, o MST, por exemplo, você não correr o risco de ser processado, por exemplo, né? Porque o que é a opinião do senhor também sobre a oposição do Mauro Mendes aqui? O governador falou, nem vem, se vier aqui... Não, e está mostrando isso a cada dia, né? Hoje mesmo, ontem mesmo, nós tivemos uma ocorrência na região de Água Boa, né? Até o coronel Giancarlo, com a equipe da Polícia Militar, foi lá e fez a prisão de, se eu não me engano, 12 ou 14 invasores de terra. Eles estavam armados. Não eram do MST, isso é fato, não eram pessoas mas eram invasores de terra. Então, aqui no Mato Grosso, invasão zero, meu amigo. Então, não se cria esse tipo de situação aqui. E assim, eu fico muito preocupado com o que se vende através de uma narrativa, né? A esquerda, né, a todo tempo, ela tenta promover uma narrativa no sentido de reforma agrária, não sei o quê, papapá, isso e aquilo. Eu entendo que a reforma agrária, se for feita dentro dos parâmetros que realmente são legais, né, plausíveis, né, dentro de uma seriedade com que o assunto precisa, eu acho que é bom. Porque se a pessoa tem, né, um perfil de trabalhar com a terra e precisa de um pedaço de terra, e nós temos terras que são improdutivas, que são indevolutas, que são do Estado, ela tem que ser assentada. Mas agora eu não posso acreditar que um governo que ficou 14 anos, meus amigos, 14 anos no poder, né, e promoveu assentamentos e não resolveu a situação da reforma agrária. Muitos assentamentos, professor Paulo, muitos no estado do Mato Grosso, que foram assentados lá atrás, não tem a titulação do terreno, da terra. E aí, se não tem a titulação, não consegue financiar um resfriador de leite, comprar umas vacas de leite, comprar semente para reformar o pasto, não consegue ter um acesso para comprar um tratorzinho, um triturador para fazer silagem para esse boi na época da seca, né? Então, nós ficamos nessa retórica. Então, não adianta querer romantizar, né, essa situação da reforma agrária para querer justificar, né, a invasão de terra que é crime. E assim, o MST não tem nem CNPJ, meus amigos. Não tem. Não tem personalidade jurídica. Eu vou encerrar o programa, que eu tenho que encerrar. E só lembrando que no governo do Bolsonaro foram mais de 450 mil títulos entregues, né, às famílias desse nicho aí. Olha só, eu queria que você respondesse em um minuto, o deputado Coronel Assis. É verdade que o senhor, mais Júlio Campos, mais Jaime, mais Botelho, mais uma turma toda, está de malas prontas para o Mais Brasil? Olha aí. Se isso for verdade, fale em um minuto aí como é que se dará isso. Eu sei que está tendo uma movimentação nesse sentido. Não. Eu ainda não fui convidado para nada, né? Eu acho que hoje o Partido União Brasil, assim como as outras agremiações partidárias dentro do Estado, fora do Estado, estão concentrados aí dentro de construir boas chapas aí de vereadores, de
prefeitos municipais, porque nós estamos vendo já, prospectando as eleições municipais do ano que vem, mas ainda não recebi convite algum, né? Se existe alguma movimentação no parte aqui da nossa parte, eu não estou sabendo ainda. E o nosso foco ainda é trabalhar dentro dessa construção partidária. Inclusive, sentei com o Dilmar Dal Bosco esses dias atrás, a gente fez várias prospecções, várias situações aí para montar os nossos diretórios do União Brasil aí em todo o estado do Mato Grosso. Legal, tá aí o posicionamento. Eu recebi uma informação dizendo Quente. Que era quente, né? Agora o homem está jogando água fria naquilo que era quente. Água no no chope. Bem. Coronel Assis, deputado federal, muito bom tê-lo aqui. Tem muito assunto para abordarmos, mas logo, logo a gente estará de volta aqui na bancada, falando muito mais sobre a sua atuação parlamentar. Esteja sempre a postos aqui. Obrigado mais uma vez, lembrando sempre que nós estamos lá trabalhando justamente para tentar legitimar aí e defender essas 47.874 vozes, né, que apertaram o verde lá e decidiram que o Coronel Assis poderia assumir uma cadeira como deputado federal. E obrigado por estar novamente na bancada do programa Opinião. Afinal, são 3 anos de um programa de maior sucesso, ao vivo aqui, de temas muito bons aí para toda a nossa sociedade. Dona Catarina, que é a mãe dele, que não viaja de avião de jeito nenhum, e o senhor medo, José Maria também, que é o pai dele. Dona Maria Catarina, Dona Catarina e seu José Maria. Então, um beijão para vocês dois aí, tá? Lorenberg, segunda-feira? Até segunda-feira. Segunda-feira com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aqui ao vivo, Sérgio Ricardo de Almeida, não perca, às 7h30 da noite. Então, olha, se cuida, bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.